Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aula eu vou mostrar o passo a passo desse cropped em crochê em tons solares. Claro, pode fazer a cor que quiser. E ele é todo confeccionado com squares na parte da frente. Fiz a aplicação do elástico na parte de cima e também na parte de baixo. Vou mostrar como eu faço e isso é opcional. Se quiser, pode usar um cordão para amarrar. Na parte de trás, ele é todo fechado de pontos altos. E somente na parte da frente que eu fiz a aplicação do tecido. E acima do tecido, apliquei o bojo. Todos os dois são opcionais. Pode aplicar um deles somente se quiser, ou pode deixar sem os dois. Esse é o tamanho M, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. Agora vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like e para quem não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Também convido a me seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook, vou deixar o link na descrição. Esses são os materiais que vou usar, alguns aqui são opcionais. E os tons de cores que eu vou usar vão ser somente 3. E claro, pode usar as cores que quiser e a quantidade que quiser. Todos esses fios são 100% algodão mercerizado. E a cor principal que escolhi é a cor laranja. Numeração da cor 4445. Esse é fio One, possui um tex de 295 e vou usar somente um fio. Outra cor que vou usar vai ser o fio branco, é Anne também, com tex 295. E vou usar também um fio, numeração da cor é 8001. Outra cor que vou usar vai ser o amarelo canário. Esse é fio Clea 1000, então possui um tex de 151. E a numeração da cor é 1289. Para substituir esses fios, podem usar qualquer fio que seja tex 295, porém deve usar somente um fio. Para o tex abaixo de 295, igual o fio Clea 1000, recomendo usar 2 fios. E a agulha para confecção, 1,75. Vou usar também tecido para forrar. Esse tecido é malha 100% algodão. É o que eu mais indico e é o mesmo que utilizo para forrar biquínis. E lembrando que forrar é opcional, se quiser não precisa. Vou usar também um par de bojos no tamanho M. Esses são os bojos Eva, são os melhores para qualquer peça, é o que eu sempre indico. E o formato desse bojo é o olhinho, ele é ótimo para peças tomara que caia. E esses são os bojos Eva, é o que eu sempre indico, eles têm os melhores materiais, eles são 100% impermeáveis, ou seja, não encharcam, e possuem todos os tamanhos e vários modelos. Para adquirir, vou deixar o link na descrição, eles entregam para todas as regiões do Brasil. Vou usar também agulha de tapeceiro, vou precisar para costurar a peça que vou confeccionar, o tecido e os bojos. Vou usar também elástico para aplicar no cos e na barra do cropped. Vou usar um elástico chato, ele tem 2 milímetros. Não recomendo elástico mais grosso que esse, por causa do formato. E o que eu mais indico é o elástico roliço. Mas dá para usar esse normalmente, só recomendo não ser com espessura maior do que esse. Vou usar também fita métrica e tesoura para remates. Esse é o modelo de square que vou confeccionar. Ele é feito da mesma forma para todos os tamanhos. Para saber a quantidade de squares que precisa para cada tamanho, se for fazer sob medida, recomendo medir o tamanho do busto. Se a linha ceder bastante, como a que eu estou usando, recomendo subtrair a medida por 20. Se não ceder muito, pode subtrair por 10.
E depois de subtrair, o que sobrou, dividir por 2, que é a metade para a parte da frente e metade para a parte de trás. Como vou fazer um cropped para um busto de 92 centímetros, que é o que eu considero para o tamanho M, vou subtrair por 20, porque a linha cede bastante. Vão sobrar 72 centímetros. Dividindo por 2, 36 centímetros. Então, vou fazendo o square até ficar com 36 centímetros. Não tem problema passar ou faltar um pouco da medida, porque pode descontar depois nos pontos altos fechados na parte de trás, ou seja, a outra peça que deve ser feita logo depois dos squares. Com os meus pontos, 6 squares dá 36 centímetros, que é a metade do tamanho que eu preciso, subtraído por 20. Como cada um pode ter o ponto 84 do outro, a 92, não tem problema ter que fazer mais 92 ou menos, a 100, mesmo fazendo para o G o mesmo 100 a 109. Com os meus pontos, 6 squares têm 6 centímetros de largura e 6 centímetros de altura. Para o tamanho PP, eu posso deixar 5 squares na parte da frente. Para o tamanho P, também igual ao M, 6 squares, vão ficar com o mesmo tamanho na largura. Então, não tem problema a frente ter a mesma quantidade em tamanhos diferentes. É só descontar nos pontos altos fechados na parte de trás. Para o G e o GG, eu faço com 7 squares, ficando do mesmo tamanho na parte da frente, porém, o tamanho G eu desconto alguns centímetros na parte de trás. E para a altura, no tamanho PP, eu faço somente com 2 carreiras, totalizando 10 squares. Para o P e o M, 3 carreiras na altura, totalizando 18 squares. E para o G e o GG, na altura, 4 squares, totalizando 28 squares. Mas, claro, pode fazer a altura na quantidade que quiser também. Já estou aqui com a minha primeira cor de fio, esse é o amarelo canário, e vou usar 2 fios, porque o tex é menor que 2,95. O square é feito da mesma forma para todos os tamanhos. Então, primeiro faço o anel mágico, e depois uma correntinha para prender somente o anel mágico, e depois faço mais uma que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Depois da correntinha, vou para dentro do anel mágico e vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço um ponto alto. Depois do ponto alto, faço um ponto baixo, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Novamente, um ponto baixo, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. E vou seguir fazendo essas sequências de pontos. Um ponto baixo, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Até ficar com 6 bicos de pontos altos com 2 correntinhas de espaço. Então, vou fazendo aqui dentro do anel mágico a sequência de um ponto baixo, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, um ponto baixo, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Depois de fazer todos os pontos, vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E depois do último ponto alto, faço um ponto baixíssimo na correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Agora eu faço uma correntinha e corto o fio. Agora venho com a segunda cor de fio. Faço o nó inicial, lembrando que eu faço o square da mesma forma para todos os tamanhos. E para começar, vou passar o fio no ponto baixo entre um ponto alto e outro. Pode ser qualquer um.
Depois de passar o fio, faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto, depois mais 2 de espaço. No mesmo ponto de base, faço um ponto alto, formando assim um ponto V. De um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Vou saltar o conjunto de pontos altos e correntinha, e no próximo ponto baixo, entre um ponto alto e outro, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, formando assim um ponto V. Salto os pontos altos e a correntinha e no próximo ponto baixo faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. No próximo ponto baixo, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E sigo fazendo dessa forma por toda a volta. Em todo ponto baixo, devo fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, formando um ponto V e ficarão com 6 pontos V. E sempre devo saltar os pontos altos e as correntinhas. Fiz aqui no último ponto baixo. Agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro ponto V. Caminho com ponto baixíssimo para dentro do ponto V, faço uma correntinha e corto o fio. Agora venho com a terceira cor de fio para fazer a próxima carreira. Faço nozinho de início no fio. E vou passar o fio dentro do ponto V, ou seja, no espacinho de 2 correntinhas. Pode ser em qualquer um. Faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto e no mesmo espaço mais um ponto alto, ficando com 2. Faço uma correntinha, vou agora entre os 2 pontos V e, na verdade, vou passar o fio bem em cima do ponto alto do próximo ponto V. E vou fazer 2 pontos altos, que não tem correntinha de espaço e eu não devo passar bem por baixo entre os 2 pontos. Eu posso passar bem em cima do primeiro ponto alto do próximo ponto V. Faço uma correntinha e no próximo ponto V, 2 pontos altos. Uma correntinha entre um ponto V e outro, 2 pontos altos. Bem no espacinho em cima do ponto alto do próximo ponto V. Uma correntinha no próximo V, 2 pontos altos. Uma correntinha entre um ponto V e outro, 2 pontos altos. E vou fazendo assim por toda a volta. Em todo ponto V faço 2 pontos altos e entre um ponto V e outro, 2 pontos altos, com espacinho de uma correntinha. Fazendo os últimos 2 pontos entre um ponto V e outro, vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha, faço uma correntinha e corto o fio. Agora venho com outra cor de fio. A cor principal que eu escolhi foi o laranja. Então, venho com ele para fazer a última carreira. Faço o nozinho inicial e vou passar em um dos espacinhos de uma correntinha. Vou fazer um quadrado certinho em volta. E deve ter leques, então vou fazer o primeiro leque. Passando o fio na correntinha, faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto no mesmo espaço. Ficando com 2 pontos, faço 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho de uma correntinha.
e formando assim um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E depois do primeiro leque, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos juntos. Ficando com 2 conjuntos de 2 pontos altos depois do leque, no próximo espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Depois do segundo leque, vou fazer igual eu fiz depois do primeiro. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos. Ficando com 2 conjuntos depois do leque, no próximo espacinho de uma correntinha, faço um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E depois do terceiro leque, vou fazer igual fiz depois dos outros. Uma correntinha e nos próximos 2 espacinhos de uma correntinha, 2 pontos altos com uma correntinha de espaço. Ficando com 2 conjuntos de 2 pontos, no próximo espacinho de uma correntinha, um leque. E depois do quarto e último leque, nos 2 últimos espacinhos de uma correntinha, faço 2 pontos altos com uma correntinha de espaço. E ficando certinho entre um leque e outro, 2 conjuntos de 2 pontos altos separado por uma correntinha. E para finalizar, faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. E o primeiro square já está finalizado, e somente o primeiro square que eu faço todas as carreiras completas. Os próximos squares, antes de terminar de fazer toda a última carreira, eu faço a união com os squares que já estão feitos. Vou fazer o segundo, e quando eu for fazer a última carreira, eu volto para unir com esse. Já iniciei o segundo square, fiz idêntico ao primeiro, iniciando com o anel mágico, depois fazendo um ponto baixo, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, e a próxima carreira de pontos V em cada ponto baixo entre um ponto alto e outro, e a terceira carreira de 2 pontos altos em cada ponto V e entre um ponto V e outro, com espacinho de uma correntinha. Agora eu vou iniciar a última carreira e já vou começar a unir. Primeiro faço um nozinho de início, vou em um desses espacinhos de uma correntinha e já vou dar início ao meu primeiro leque, igual no primeiro square. 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto ficando com 2. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 2 pontos altos juntos. Faço uma correntinha e no próximo espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos juntos. E chegando no próximo espacinho de uma correntinha, vou fazer o segundo leque, mas vai ser o leque que eu vou começar a unir. E antes de unir, faço a metade de um leque. Antes faço uma correntinha e no espacinho de uma correntinha, metade do leque são 2 pontos altos e uma correntinha. Vou para dentro do leque do primeiro motivo e vou fazer um ponto baixo dentro dele. Eu sempre pego do lado avesso para fazer o ponto. Faço uma correntinha, volto para o último square, no mesmo espacinho de uma correntinha, onde eu fiz a metade de um leque, faço 2 pontos altos para terminar o leque. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro square e vou fazer um ponto baixo. Sem fazer correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha do último square, faço 2 pontos altos juntos.
Sem fazer correntinha, eu vou no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro square e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, volto para o último square e faço 2 pontos altos no próximo espacinho de uma correntinha. Vou agora fazer no último espacinho de uma correntinha antes do leque do primeiro square, um ponto baixo. E como é no último espacinho antes do leque, vou voltar para o último square fazendo a metade de um leque no próximo espacinho de uma correntinha. Então, eu faço 2 pontos altos e uma correntinha. Toda a união, quando eu for unir no último espacinho de uma correntinha antes do leque, devo fazer dessa forma. No último square, fazer a metade do leque. Vou para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para o mesmo espacinho de uma correntinha onde eu fiz a metade do leque e termino o leque fazendo 2 pontos altos no mesmo espaço. E agora eu vou terminar de fazer toda essa última carreira desse último square normalmente. Depois do leque faço uma correntinha, vou nos próximos 2 espacinhos de uma correntinha e vou fazer 2 pontos altos, em cada um com espacinho de uma correntinha. Ficando com 2 conjuntos, no próximo espacinho de uma correntinha faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E depois do quarto e último leque, nesses 2 últimos espacinhos de uma correntinha, vou fazer 2 pontos altos com uma correntinha de espaço. Para finalizar, vou fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e corto o fio. E os 2 squares já estão unidos. Agora eu vou dar início ao terceiro square, claro, idêntico aos 2 primeiros. Vou dar início à última carreira e como eu faço a união a partir do segundo leque, quando eu estiver chegando no segundo leque, eu volto para unir. Dei início ao terceiro square, já iniciei a última carreira e chegando no segundo leque, vou fazer a metade de um leque. Faço uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha vou fazer 2 pontos altos e uma correntinha somente, sendo a metade de um leque. Vou nos 2 squares, pode unir em qualquer um, contando que seja nas laterais. E vou fazer a união da mesma forma que eu uni os 2 primeiros. Vou dentro do leque direito, faço um ponto baixo dentro dele, pegando pelo avesso. Faço uma correntinha, volto para o mesmo espacinho de uma correntinha do último square e termino o leque fazendo 2 pontos altos. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Sem fazer correntinha, volto para o último square, no próximo espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos. E vou seguir unindo em todos os outros espacinhos de uma correntinha, um ponto baixo e sempre voltando a cada ponto baixo para o último square, fazendo 2 pontos altos no próximo espacinho de uma correntinha. E quando for fazer no último espacinho de uma correntinha antes do leque um ponto baixo, no último square já é para voltar fazendo a metade de um leque no próximo espacinho de uma correntinha, que são 2 pontos altos e uma correntinha. E depois unir dentro do leque fazendo um ponto baixo. Faço uma correntinha e termino o leque fazendo 2 pontos altos no mesmo espacinho de uma correntinha. Feita toda a união das laterais, agora eu vou terminar essa última carreira normalmente. Todos sempre da mesma forma, entre um leque e outro, deve ter 2 conjuntos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha.
E finalizo a última carreira da mesma forma que eu fiz em todos os outros squares. E os 3 primeiros squares já estão unidos, agora eu vou fazer da mesma forma em todos os outros. E como eu já havia dito, para o tamanho M, faço a união de 6 squares na largura, unindo leque com leque, e em cada espacinho de uma correntinha do leque já unido faço um ponto baixo, e a cada ponto baixo sempre volto para o último square, fazendo 2 pontos altos juntos em cada espacinho de uma correntinha. Vou unindo 6 squares e já volto. Fiz a união dos 6 squares para a largura, unindo da mesma forma que eu uni os primeiros. A união é feita da mesma forma para todos os tamanhos. Agora eu vou unir na parte de baixo, venho com o meu próximo square e vou fazer a primeira união da segunda carreira. E se quiser, pode fazer primeiro todos os squares, somente até a terceira carreira, e depois ir unindo com a cor principal. Venho com o fio laranja, faço o nó inicial, vou passar o fio em um dos espacinhos de uma correntinha e já vou iniciar o primeiro leque. Quando eu estiver chegando no segundo leque, eu volto para começar a unir. Chegando no segundo leque, vou fazer uma correntinha e no próximo espacinho de uma correntinha faço 2 pontos altos e uma correntinha. Vou no primeiro square da primeira carreira, unir toda a parte de baixo e vou fazer um ponto baixo dentro do leque de baixo do lado direito, onde ele já está unido com o segundo square. Sempre faço a união pegando pelo lado avesso. Depois do ponto baixo, faço uma correntinha e termino o leque fazendo 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha. E vou seguir unindo da mesma forma que eu fiz na lateral, porém agora na parte de baixo do square acima. Mas faço normalmente em cada espacinho de uma correntinha um ponto baixo e sempre vou voltando para o último square a cada ponto baixo, fazendo 2 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Agora eu vou no segundo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Vou no próximo espacinho de uma correntinha do último square e faço 2 pontos altos. Vou unir agora no último espacinho de uma correntinha antes do leque, fazendo um ponto baixo. E sendo no último, ao voltar para o último square, no próximo espacinho de uma correntinha, devo fazer a metade de um leque. 2 pontos altos e uma correntinha. Vou para dentro do leque e faço um ponto baixo. Uma correntinha, no mesmo espacinho de uma correntinha faço 2 pontos altos. E assim finalizo a união do primeiro square da segunda carreira com o primeiro square da primeira carreira. E agora eu vou terminar de fazer essa última carreira normalmente. Lembrando que entre um leque e outro deve ter 2 conjuntos de 2 pontos altos. Vou fazer aqui essa última carreira, quando eu finalizar ela, eu volto. Terminei de fazer a última carreira do primeiro square. Agora venho com o segundo square. E vou unir na parte de baixo do segundo square, que é o square acima, e na lateral do primeiro square do lado. Vou iniciar a última carreira, volto com o fio, e quando eu estiver chegando no segundo leque, eu volto para começar a unir. Já vou fazer o segundo leque,
Depois dos dois últimos pontos altos, faço uma correntinha. No espacinho de uma correntinha, a metade de um leque, 2 pontos altos e uma correntinha. Agora vou no square acima, no leque do lado direito, dentro dele faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço uma correntinha e vou voltar para o mesmo espacinho de uma correntinha que eu fiz a metade do leque e termino ele fazendo 2 pontos altos. Agora eu vou no primeiro espacinho de uma correntinha depois do leque, vou fazer um ponto baixo. Volto para o último square e faço 2 pontos altos no próximo espacinho de uma correntinha. No próximo espacinho de uma correntinha do square acima, faço um ponto baixo. Volto para o último square e faço 2 pontos altos no próximo espacinho de uma correntinha. Agora eu vou no último espacinho de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. E sendo o último, volto para o último square e faço a metade de um leque no próximo espacinho de uma correntinha. 2 pontos altos e uma correntinha. E chegando aqui na união dos leques, tem o leque do square acima e o leque do square da lateral. Depois de fazer a metade do leque, vou fazer um ponto baixo no leque do square acima e sem fazer correntinha, vou fazer um ponto baixo no leque do square da lateral. Toda vez quando chegar nessa união de leques, eu faço assim para todos os tamanhos. E depois de fazer o ponto baixo, faço uma correntinha, volto para o mesmo espacinho de uma correntinha e faço 2 pontos altos terminando o leque. E agora vou dar continuidade unindo em cada espacinho de uma correntinha do square da lateral, da mesma forma que eu fiz todas as outras uniões, até chegar no leque. Vou fazer a metade de um leque e unir com um ponto baixo dentro do leque do square do lado. E vou voltar para o mesmo espacinho de uma correntinha e terminar o leque. E o segundo leque da segunda carreira já está unido. Agora eu vou terminar de fazer essa última carreira. Quando eu finalizar ela, venho com o meu próximo square, vou iniciar a última carreira e quando eu estiver chegando no segundo leque, eu volto para unir. Chegando no segundo leque do terceiro square, vou fazer a metade de um leque no próximo espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha. Vou no leque direito, na parte de baixo do square acima e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, termino o leque fazendo 2 pontos altos no mesmo espacinho de uma correntinha. E vou seguir unindo em cada espacinho de uma correntinha do square acima, fazendo um ponto baixo. E sempre voltando para o último square, fazendo 2 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Da mesma forma que eu fiz com o segundo square. Vou unir agora no último espacinho de uma correntinha do square acima e vou voltar no último square fazendo a metade de um leque no espacinho de uma correntinha. E chegando na união dos leques dos squares, faço da mesma forma que eu fiz no segundo square. E vou fazer assim em todos os outros. Depois que fazer a metade de um leque,
faço um ponto baixo dentro do leque do square acima e, sem fazer correntinha, faço um ponto baixo dentro do leque do square da lateral. Depois faço uma correntinha e volto terminando o leque. Agora vou terminar o leque. E agora eu vou seguir unindo o square da lateral em cada espacinho de uma correntinha normalmente, até chegar no leque. Unindo no último espacinho de uma correntinha do square do lado, agora eu vou voltar para o último square fazendo a metade de um leque. Vou para dentro do leque, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou terminar o leque do último square fazendo 2 pontos altos no mesmo espacinho de uma correntinha. Agora eu vou finalizar essa última carreira. E o terceiro square da segunda carreira já está finalizado. Agora eu vou fazer a união dos meus próximos squares da mesma forma. Venho com o próximo e vou unir na parte de baixo do square acima e na lateral do square do lado. E quando chegar na união dos leques, depois de fazer a metade de um leque, fazer um ponto baixo no leque do square acima, sem fazer correntinha, um ponto baixo no leque do square do lado. E depois faz uma correntinha e termina o leque normalmente. E depois seguir fazendo a união até o último leque. E depois de unir a segunda carreira, vou unir a terceira da mesma forma. O primeiro square da terceira carreira na parte de baixo do square acima, o segundo square na parte de baixo do square acima e na lateral do square do lado e seguir unindo da mesma forma todos os outros squares. Lembrando que para o tamanho P e M são as mesmas quantidades, 6 squares de largura e 3 de altura. Para o PP são 5 de largura, 2 de altura. E para G e GG, 7 de largura e 4 de altura. Mas claro, pode unir a quantidade que quiser. Terminei de fazer a união de todos os squares, ficando dessa forma. E eu consegui deixar a terceira carreira dos squares sem estar repetida, tanto nas laterais como os squares acima ou abaixo. Sempre intercalando uma carreira branca, outra amarela, branco, amarelo. Acredito que assim fica melhor. Optei por não deixar cores iguais juntas. Mas claro, pode fazer como quiser. E a largura ficou com 36 centímetros, como havia dito que ficaria para o tamanho P e M. Na altura ficou com 18 centímetros, claro, com os meus pontos. Agora vou dar início ao acabamento por toda a volta. Vou começar o acabamento dentro do leque, pode ser em qualquer um. Venho com o fio e faço o nozinho de início. Vou para dentro do leque, passo o fio. Faço uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. E faço mais uma que vai servir de espaço. Pode fazer duas se quiser.
No mesmo leque, faço um ponto baixo, ficando assim, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Vou nesse primeiro ponto alto, depois das correntinhas do leque, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto e correntinha de base. Chegando aqui na união dos leques, vou fazer dentro do leque do primeiro square um ponto baixo. No ponto baixo da união dos squares, faço um ponto baixo também, bem no meio. No leque do próximo square, um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo no meu primeiro ponto, um ponto baixo no próximo ponto, um ponto baixo no espacinho de uma correntinha e sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto e correntinha de base. Chegando na união novamente, faço um ponto baixo dentro do leque. No ponto baixo da união dos dois squares, faço um ponto baixo. E dentro do leque do próximo square, um ponto baixo. Vou no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo novamente um ponto baixo em cada ponto e correntinha de base. E chegando no leque da ponta para passar do outro lado, dentro do leque vou fazer igual eu fiz no primeiro. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Se quiser, pode fazer duas correntinhas de espaço, porque depois vai ter que achar esse espacinho de uma correntinha para passar o fio. E chegando do outro lado, vou fazer da mesma forma que eu fiz na lateral. Em cada ponto e correntinha de base, devo fazer um ponto baixo. E toda vez quando chegar na união dos squares, também devo fazer da mesma forma. Um ponto baixo dentro do leque do square, um ponto baixo no ponto baixo da união e um ponto baixo dentro do leque do próximo square. E sigo novamente fazendo um ponto baixo em cada ponto e correntinha de base. Vou fazer assim por toda a volta, essas mesmas repetições de pontos. Toda vez quando chegar na união dos squares, devo fazer dentro do leque um ponto baixo, na união dos squares, no ponto baixo, um ponto baixo também, e no leque do próximo square, um ponto baixo. E toda vez quando chegar nos leques da ponta, devo fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Lembrando que se quiser, entre um ponto baixo e outro, pode fazer duas correntinhas de espaço ao invés de uma. Vou fazendo aqui por toda a volta, quando eu estiver chegando onde eu iniciei, eu volto. Terminando de fazer a carreira de pontos baixos por toda a volta. E agora eu vou finalizar nos últimos pontos de base, vou fazer aqui um ponto baixo. E agora eu vou na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Caminho com ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha, faço uma correntinha e corto o fio. E a peça da frente já está finalizada. Agora eu vou fazer a parte de trás, que será de pontos altos fechados. Mas antes de iniciar, recomendo medir o tamanho que essa peça da frente ficou, para saber se deve mesmo fazer dessa mesma largura, menor ou maior.
Lembrando que o P também tem essa mesma largura. E se o fio ceder bastante, ter que tirar 20 centímetros, a parte de trás deve fazer um pouco menor. E para o meu tamanho, posso fazer o mesmo tamanho da parte da frente, 36 centímetros. Agora eu vou dar início à parte de trás. Voltei aqui com o fio para iniciar a peça de trás e vou fazer correntinhas. Não importa a quantidade de correntinhas, deve fazer até o tamanho que precisa. Vou fazendo aqui e quando eu estiver com 36 centímetros, que é o que eu preciso de correntinhas, eu volto. Fiz aqui 36 centímetros de correntinhas. E depois de ficar até o tamanho que precisa, para qualquer tamanho eu faço assim. Mais 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. Conto de cima para baixo até a quinta correntinha e faço um ponto alto nessa quinta correntinha. Vou na próxima correntinha de base, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. Para qualquer tamanho eu faço assim. Quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas, eu volto. Fiz um ponto alto sobre cada correntinha de base. E agora eu vou virar para fazer a próxima carreira. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base, que é o segundo, e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E todas as minhas outras carreiras devem ser feitas assim, pontos altos sobre pontos altos. Quando eu chegar no final da carreira e fazer um ponto alto no último ponto, que na verdade essas são as 3 correntinhas do início, na terceira correntinha, viro para fazer a próxima carreira da mesma forma. E a quantidade de carreiras que devo fazer? É só contar quantos pontos baixos eu fiz na lateral da peça da frente, sem contar os pontos baixos feitos dentro do leque, onde tem esse conjunto de um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Devo contar somente os pontos baixos feitos em cada ponto e correntinha de base, ou seja, o primeiro ponto baixo feito no primeiro ponto alto, depois o espacinho de 2 correntinhas do leque, até o último ponto baixo feito no último ponto alto, antes do espacinho de 2 correntinhas do leque. Isso porque a cada 2 pontos vou fazer uma carreira. Se der par, a cada carreira terá 2 pontos baixos certinho. E se der ímpar, não precisa fazer uma carreira a mais para isso. Em uma carreira pode colocar 3 pontos baixos. E eu não posso contar os pontos feitos dentro do leque, porque eu vou fazer uma carreira de pontos baixos completa nessa peça de trás ainda e terá 2 pontos baixos a mais. Faço assim para todos os tamanhos. Vou fazer a contagem dos pontos baixos e já volto. Fiz a contagem dos pontos baixos sem contar o meio do leque e deram um total com os meus pontos 37 pontos baixos. Deram quantidades ímpares. Vou tirar um ponto baixo para dividir por 2, porque a cada 2 pontos eu faço uma carreira. Para qualquer tamanho ou quantidade faço dessa mesma forma. Fica 36 pontos. Dividido por 2, devo fazer um total de 18 carreiras. E o ponto que eu tirei para poder dividir vai ficar com outros 2 pontos em uma carreira só. Então, vou seguir fazendo aqui minhas carreiras de pontos altos sobre pontos altos, até ficar com 18 carreiras com os meus pontos, e já volto. Fiz todas as carreiras de pontos altos sobre pontos altos, e na altura ficou um pouquinho menor que a parte da frente, porque aqui são pontos altos, mas não tem problema. Depois que fazer as carreiras de pontos baixos e unir as peças, não vai ficar assim.
Agora, depois do último ponto alto, vou fazer uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. E com a parte da frente, pode fazer 2 correntinhas se quiser. E em cima desse mesmo ponto alto, faço um ponto baixo, ficando um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Nesse mesmo ponto alto, vou pegar no meio dele e vou fazer 2 pontos baixos juntos. Vou para a próxima carreira e faço 2 pontos baixos juntos. E vou seguir fazendo em cada carreira 2 pontos baixos. Quando estiver chegando na última carreira, eu volto. Fiz 2 pontos baixos em cada carreira e, como havia dito, para cada carreira são 2 pontos baixos, porém o meu deu ímpar e para os tamanhos que dão ímpares, em uma carreira deve ter 3 pontos baixos. E vou colocar 3 pontos baixos aqui na última carreira. E assim fica o mesmo total de pontos da peça da frente. E em cima do ponto alto faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Da mesma forma que eu fiz em cima do ponto alto do outro lado. Lembrando que pode fazer 2 correntinhas de espaço. E agora eu vou para o próximo ponto, que é o segundo, e faço um ponto baixo. Vou para o próximo e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Vou dar continuidade aqui. Quando eu chegar no final da carreira, vou fazer no último ponto um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E depois sigo pegando no meio do ponto de cada carreira e vou fazer 2 pontos baixos. E na última carreira, igual ao outro lado, faço 3 pontos baixos. E em cima do último ponto, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Quando eu fizer pontos baixos por toda a volta e chegar onde eu iniciei, eu volto. Terminando de fazer toda a volta de pontos baixos, as laterais ficando idênticas com a mesma quantidade de pontos baixos, em cima e na parte de baixo também. Em todo o ponto alto da ponta, fiz um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Agora eu vou aqui nesse último ponto e faço um ponto baixo e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha. Faço uma correntinha e corto o fio. E a segunda peça já está finalizada. Agora eu vou fazer a costura nas laterais das 2 peças. Já estou aqui com a agulha de tapeceiro e o fio para fazer a costura das 2 partes. O fio é o mesmo que utilizei para fazer a peça. E vou unir as laterais das 2 peças. Primeiro, vou passar o fio no espacinho de uma correntinha entre um ponto baixo e outro. Fazendo 2 correntinhas de espaço entre um ponto baixo e outro, fica mais fácil de passar o fio. Eu fiz com uma correntinha que eu consigo achar e passar normalmente. É só ver em cima do ponto alto que tem 2 pontos baixos, entre eles passar o fio. E depois de passar o fio, faço uns 3 nós. Depois de amarrar bem, vou passar novamente no espacinho de uma correntinha. E agora eu venho com a peça de trás e também vou passar no espacinho de uma correntinha de cima para baixo. Vou aqui entre um ponto baixo e outro, feito em cima do ponto alto, no espacinho de uma correntinha. E depois de passar o fio, já volto para a peça da frente, vou no primeiro ponto baixo, depois do espacinho de uma correntinha.
Agora, vou no primeiro ponto baixo da peça de trás, passo de cima para baixo. E já volto no segundo ponto baixo da peça da frente, passando de baixo para cima. Depois de passar no segundo ponto baixo da peça da frente, vou no segundo ponto baixo da peça de trás, passando de cima para baixo. E já volto no terceiro ponto baixo da peça da frente, passando de baixo para cima. E vou alinhavando dessa forma. Na segunda peça, passo de cima para baixo e já vou voltando no próximo ponto baixo da primeira peça, passando de baixo para cima. Sempre deve ficar ponto com ponto, lembrando que os dois lados têm a mesma quantidade e não deve deixar nenhum ponto para trás. E vou dar continuidade até chegar nos últimos pontos e já volto. Chegando aqui nos últimos pontos baixos, segui costurando ponto com ponto certinho. Agora eu vou finalizar aqui. Passei pela última vez na peça da frente, no último ponto baixo. Agora eu vou no último ponto baixo da peça de trás e já vou voltar para o espacinho de uma correntinha na peça da frente. Vou no espacinho de uma correntinha da peça de trás e para finalizar vou voltar novamente no espacinho de uma correntinha da peça da frente. E vou pela última vez passar no espacinho de uma correntinha da peça de trás e agora faço o arremate do fio. A primeira lateral das duas peças já estão unidas. Agora eu vou fazer da mesma forma do outro lado. Já posicionei a peça para iniciar a costura e vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. No espacinho de correntinhas entre um ponto baixo e outro, passo o fio. E depois faço alguns nós. Vou na próxima peça, vou no espacinho de uma correntinha entre um ponto baixo e outro, passo o fio. E já volto no primeiro ponto baixo da primeira peça e passo o fio. Vou no primeiro ponto baixo da segunda peça e já volto indo para o segundo ponto baixo da primeira peça. Vou no segundo ponto baixo da segunda peça e já volto no terceiro ponto baixo da primeira peça. E vou alinhavando dessa forma até chegar no final. E quando eu terminar de costurar toda essa lateral, eu volto. Terminei de fazer a costura na segunda lateral, ficando idêntica à primeira. E com a peça fechada, agora eu vou fazer o acabamento na parte de cima e na parte de baixo. Virei a peça para a parte de trás, vai ser desse lado que eu vou começar o acabamento. E para iniciar, volto com o fio, faço o nó inicial. Vou em um desses pontos baixos da parte de trás e vou passar o fio. Faço uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Quando eu estiver chegando na parte da frente, onde tem a união das duas peças, eu volto. Chegando na união das duas peças,
Vou no último ponto da peça de trás e vou fazer um ponto baixo. No espacinho de uma correntinha da peça de trás, faço um ponto baixo também. E agora vou no espacinho de uma correntinha da peça da frente e faço um ponto baixo. E já vou no primeiro ponto baixo, depois da correntinha e faço um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, passando agora para a parte da frente. Vou fazer toda a volta de pontos baixos, quando chegar do outro lado faço da mesma forma. Um ponto baixo no último ponto da peça da frente e no espacinho de uma correntinha. E depois vou na peça de trás, no espacinho de uma correntinha faço um ponto baixo. E no primeiro ponto baixo, depois do espacinho de uma correntinha. E sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Quando estiver chegando onde eu iniciei, eu volto. Terminando de fazer a carreira de pontos baixos por toda a volta. E agora eu vou finalizar. No último ponto baixo, faço um ponto baixo. E um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E agora eu vou fazer a mesma repetição do outro lado. Vou iniciar a carreira pela parte de trás. Em um dos pontos passo o fio. Antes faço um nó de início. E depois de passar o fio, faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. E depois sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Quando chegar na lateral, vou fazer igual eu fiz do outro lado, um ponto baixo no último ponto da primeira peça e no espacinho de uma correntinha. E depois um ponto baixo no espacinho de uma correntinha da segunda peça e no primeiro ponto baixo depois da correntinha. Sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto e do outro lado também faço da mesma forma. Vou fazer todo esse lado aqui e já volto para fazer a aplicação do elástico. Terminei de fazer a carreira de pontos baixos por toda a volta. E os dois lados ficaram iguais. E agora eu vou fazer a aplicação do elástico. Já estou com o elástico que vou usar na aplicação. E dependente do tipo de elástico, a aplicação é feita da mesma forma. E para saber o tamanho que o elástico deve ter, é só fazer o mesmo cálculo que foi feito para fazer o cropped. Medir o tamanho do busto e subtrair por 20 centímetros. Mas se quiser medir antes para saber o tamanho que precisa, pode também. Eu prefiro deixar a parte de cima com mais ou menos 20 centímetros menor do tamanho do busto. E a parte de baixo com 25 a 30 centímetros. Como estou fazendo para um busto de 92 centímetros, igual o cálculo que eu fiz para fazer o cropped, vou tirar 20 centímetros, então vou fazer 72 centímetros de elástico. E na parte de baixo, que vai ficar abaixo do busto, vou deixar um pouquinho menor. Já cortei aqui os dois elásticos, deixando a parte de baixo um pouco menor, lembrando que pode deixar do tamanho que quiser. Agora eu vou fazer a costura das pontas. Costurei as pontas dos dois elásticos, usei a agulha de tapeceiro mesmo. E agora eu vou fazer a aplicação. Já estou com o fio novamente para dar início à aplicação. Vou primeiro colocar o elástico maior, que é para a parte de cima. Primeiro faço um nó inicial no fio. E vou começar pela parte de trás. Primeiro, pego o elástico. Vou passar o nozinho por dentro do ponto, mas passando por debaixo do elástico.
e o elástico fica entre a laçada na agulha e o fio do novelo. Antes de iniciar, se a costura do elástico for igual ao meu, tiver essa ponta, deve ficar para o lado de dentro. Depois de passar o fio, faço uma correntinha para prender o elástico. E vou fazer mais uma que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo com o elástico no meio. Passo por dentro do ponto, dou a laçada na agulha, por debaixo do elástico e faço um ponto baixo por cima do elástico. Vou no próximo ponto e faço a mesma repetição. Dou a laçada no elástico por baixo e faço ponto baixo por cima. Nessa costura que eu fiz do elástico, ele não corre. Vou deixar ele nessa posição e depois dessa costura faço um ponto baixo normalmente com o elástico no meio. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo pegando por debaixo do elástico e fazendo ponto baixo por cima. E vou continuar fazendo assim por toda a volta. Um ponto baixo sobre cada ponto de base com o elástico no meio. Se o elástico for menor do que a largura do cropped, é só ir puxando ele para caber mais pontos. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Finalizando aqui toda a minha carreira de pontos baixos com o elástico dentro, ficando dessa forma. Agora eu vou finalizar aqui nos últimos pontos, vou fazer um ponto baixo sobre cada um. E na correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto o fio. E o elástico de cima já está aplicado. Quero dar uma dica para quem for colocar o elástico e quiser deixar ele mais curto, por achar que ele ficou muito frouxo. É só puxar aqui, onde tem a costura das pontas do elástico, cortar até o tamanho que precisa e depois fazer a costura. Sendo assim, pode encurtar ele quanto quiser, mesmo depois de colocado. Agora venho com o elástico menor para aplicar na parte de baixo. Essa vai ser a parte de baixo porque vou usar o elástico menor. Vou começar pela parte de trás também e vou fazer da mesma forma. Faço um nozinho inicial no fio. Venho com o elástico. Se a costura for igual à minha, recomendo deixar a costura do elástico para a parte de dentro. Vou em um desses pontos, pego o nozinho por debaixo do elástico. Faço uma correntinha para prender e mais uma que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto, da mesma forma que eu fiz na parte de cima. Depois que eu terminar de fazer todos os pontos com elástico no meio por toda a volta e finalizar, eu volto. Terminei de fazer a aplicação do elástico de baixo também, ficando dessa forma. E com o elástico pronto, agora eu vou fazer o arremate de todos os fios. O arremate pode ser feito da forma que quiser. Quando são 2 fios, pego um deles, passo por dentro de alguns pontos e dou alguns nós. Quando é um fio somente, passo ele por dentro de alguns pontos e faço correntinhas. Escondo e corto a sobra.
Fiz o arremate de todos os fios. Agora vou virar novamente para o lado avesso para fazer a aplicação do tecido. E vou forrar somente na parte da frente. Acredito que na parte de trás não tem tanta necessidade, mas claro, fica a gosto de cada um. Venho com o tecido, vou abrir ele. Ele tem quase o tamanho da peça e vou cortar para ficar no tamanho certinho. E recomendo deixar o tecido cobrindo todos os squares. Independente de até onde os squares chegar, recomendo cobrir todos eles. Fiz o corte do tecido por toda a volta, cobrindo todos os squares. Cortei nas laterais, na parte de cima e na parte de baixo. Antes de iniciar a costura, eu recomendo dobrar toda a volta e deixar no formato certinho, largura e altura. E a costura deve ser feita somente na última carreira de pontos baixos que eu fiz antes do elástico. Não deve costurar os pontos baixos com elástico no meio e nem nos pontos dos squares. Deve ser feita entre as duas primeiras carreiras de pontos baixos, feitas em cima e embaixo. E nas laterais, pode fazer nas costuras das duas partes. E para iniciar a costura, venho com o fio e a agulha de tapeceiro. Vou fazer o nozinho na ponta. E vou passar o fio na ponta, mas deve dobrar a lateral e a parte de cima. Depois de passar o fio no tecido primeiro, agora vou costurar pela parte de cima e aparecer um pouco mais na frente. Lembrando que deve costurar nas duas primeiras carreiras de pontos baixos acima do square. Não deve costurar nos elásticos e nem nas carreiras de pontos altos do square. Vou costurar novamente a parte de cima e aparecer um pouco mais na frente. Vou novamente na parte de cima, nos pontos baixos e aparecer um pouco mais na frente. E vou fazendo a costura assim por toda a volta, dessa mesma forma. Sempre devo ir dobrando e consertando o tecido e recomendo não puxar muito para não faltar nos outros lados. Quando eu tiver feito a costura por toda a volta, eu volto. Terminei de fazer a costura por toda a volta do tecido, ficando dessa forma. Finalizei onde iniciei, fazendo um nó na primeira costura e costurei certinho na união das duas peças e cobrindo todos os squares. Agora eu vou fazer a aplicação dos bojos. Venho com os bojos Eva, como havia dito, são o que eu indico para aplicação, são 100% impermeável, ou seja, não encharcam, e esse é o formato de bojo olhinho. E para adquirir, vou deixar o link na descrição, tem para todos os tamanhos e tem vários outros formatos de bojos. E eles entregam em todas as regiões do Brasil. Vou começar a aplicação aqui em um dos bojos. Se quiser, pode costurar ele por toda a volta no tecido. E recomendo posicionar o bojo deixando o mais acima possível. Eu não vou costurar ele por toda a volta, vou costurar somente nas pontas, nas laterais. Se for outro formato de bojo, como cortininha, recomendo costurar somente nas pontas. Vou passar a agulha aqui primeiro em uma das pontas, eu já fiz o nozinho no fio. Deixo ele o mais acima possível do cropped, mas no tecido. E venho com outro bojo para posicionar, porque os dois devem estar pelo menos
2 a 4 centímetros de distância no meio. Vou costurar aqui no tecido, na lateral, que é onde tem a ponta do bojo. E observar se em cima vai ficar certinho no limite do tecido. Não precisa fazer muitos pontos, é somente para segurar o bojo. Agora eu vou fazer o nó no fio e cortar. A primeira ponta já está costurada na lateral, agora eu vou costurar no meio. Lembrando de deixar o bojo bem mais alto possível. E se quiser fazer uma marcação no tecido para saber onde vai costurar e não deixar torto, pode também. Faço o nó no fio e vou fazer a costura, passando primeiro a agulha por dentro do bojo. E recomendo tomar cuidado para pegar somente o tecido, não pegar os squares. Na lateral não tem problema, mas no meio pode marcar e se usar uma outra cor de fio pode aparecer. Vou fazer só esse pontinho mesmo, agora eu vou fazer o nó e cortar. E o primeiro bojo já está aplicado, lembrando, se quiser pode costurar em cima e embaixo também. Como ele tem esse formato, só tem duas pontas, eu costuro somente as duas pontas. Agora eu vou posicionar o segundo bojo, deixando retinho um com o outro, a mesma altura e a mesma distância nas laterais. Recomendo medir a altura que ficou na ponta da lateral para ficar na mesma altura do outro lado. No meio também, se quiser medir, recomendo, para que não fique torto. Vou fazer a costura do segundo bojo aqui e já volto com tudo finalizado. Fiz a costura do segundo bojo. Os dois ficaram certinho na mesma altura. E o cropped já está finalizado. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like e para quem não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Também convido a me seguirem nas redes sociais, Instagram e Facebook. Vou deixar o link na descrição. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.